A Bíblia é uma fantástica e misteriosa coleção de livros reunidos em um único grande volume. Em suas sagradas escrituras são demonstrados ensinamentos para todos os povos, mostrando como serem pessoas justas, humildes e cheias de amor pelo próximo, seguindo assim o caminho para a santidade. Este livro possui uma influência muito grande ao longo da história da humanidade, sendo ele de grande importância para explicar a origem das coisas geradas por um Criador divino e explicadas pela religião. Essas sagradas escrituras obtiveram tal denominação por conterem os escritos divinos de Deus, e esses escritos foram traduzidos e trazidos em diferentes épocas da história, do período histórico, e para diferentes povos, gerando assim grandes mistérios acerca da Bíblia. Por isso, no episódio curioso de hoje, nós veremos algumas curiosidades em relação a esse livro tão misterioso e enigmático que é a Bíblia. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Rafael e sejam muito bem-vindos ao canal Episódios Curiosos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, curta, compartilha, comenta e deixa sugestões de temas para os próximos vídeos, tá bom? Assim, veremos agora algumas curiosidades fascinantes sobre a Bíblia. O primeiro fato curioso sobre a Bíblia é que ela é o livro impresso mais traduzido e vendido do mundo. O primeiro livro impresso após a criação da prensa foi a Bíblia, sendo ela fundamental para que a reforma protestante acontecesse. A Bíblia é considerada o livro mais vendido do mundo, sendo ela traduzida para mais de 2.900 línguas e dialetos. Outro fato curioso sobre a Bíblia é que nela não há uma descrição exata de como era a aparência de Jesus. Nem em seus versículos, nem em seus capítulos, nós vemos uma descrição exata de como é a aparência de Jesus. Ou seja, naquelas imagens, naqueles vídeos, séries e filmes que é demonstrado Jesus com olhos claros, cabelos claros, vai da criatividade do autor. E essa imagem é idealizada pelo continente europeu, onde ele, para propagar o ideal cristão, eles idealizaram uma aparência de Jesus com olhos claros, cabelos claros, para que fosse melhor comprada pela população. Mas, nas Sagradas Escrituras, é demonstrado que Jesus ele possui a aparência de um homem normal do Oriente Médio, e não de cabelos e olhos claros, como é demonstrado pelo cristianismo propagado pelos europeus. Outro fato muito importante sobre a Bíblia é em relação à origem dos termos Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento. Bom, o termo Bíblia ele não aparece em nenhum dos seus livros e nenhum dos seus capítulos e versículos e textos. Bom, esse termo significa papiro para escrever e ela só começou a ser utilizada no século II depois de Cristo. Já o termo Antigo Testamento significa que é uma aliança entre Deus e Abraão, ou seja, há um vínculo agora entre Deus, o divino, e os homens. Assim, foi preservada essa aliança durante milênios. Já o Novo Testamento significa a nova aliança entre Deus e os homens, sendo simbolizada pela vinda de Jesus, que veio cumprir sua promessa de transformar a terra no reino de Deus. Outro fato importante sobre a Bíblia está relacionado à divisão dos seus textos em capítulos e em versículos. Bom, a Bíblia só foi dividida em capítulos em 1250, pela organização do cardeal Hugo Caro. Assim, nós temos cerca de 1119 capítulos. Em 1550, esses capítulos eles foram divididos em versículos pelo Robert Stevens, que dividiu eles em mais de 31.100 versículos. Qual o maior e qual o menor capítulo da Bíblia? Bom, o maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, sendo ele o mais longo de toda a Bíblia. O menor capítulo que a Bíblia apresenta é o Salmo 117, tendo ele apenas 2 versículos. Você sabia que existe uma Bíblia dentro da Bíblia? Bom, isso está relacionado ao livro de Isaías, que se assemelha muito a uma pequena Bíblia dentro da Bíblia, pois ele possui cerca de 66 capítulos, que se assemelha muito à quantidade de livros que tem nas Sagradas Escrituras. Bom, os primeiros 39 capítulos do livro de Isaías, eles contam a história do passado, e os 27 restantes
contam as promessas do futuro. Outro fato curioso está relacionado ao número 616, que é considerado o número real para a besta, e não 666, como muitos acreditam. O número 666 ele é um erro de tradução, não sendo ele considerado o número real para a besta, como muitos acreditam. O número 616 ele é um código para o nome do imperador romano Nero. Por isso é considerado o número real para a besta. De toda a Bíblia, apenas uma parte dela são as palavras exatas de Deus. Bom, segundo a Bíblia, Deus escreveu apenas os 10 mandamentos. As outras palavras, as outras escrituras que têm relação a Deus, foi a voz de Deus utilizando do seu poder para interceder, auxiliar as outras pessoas, seus apóstolos, seus discípulos, para que eles escrevessem sobre as suas palavras e sobre ele. Quanto tempo demorou para que a Bíblia fosse totalmente escrita? Bom, o Antigo Testamento levou cerca de 1000 anos para que fosse escrito, e o Novo Testamento levou de 50 até 75 anos para que fosse totalmente finalizado. Como foi a formação do Novo Testamento? Bom, o Novo Testamento ele tem como primeiro livro escrito o livro de Tiago. 10 anos depois foram escritos os Evangelhos. E por fim, nós temos o Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João, entre 95 e 100 depois de Cristo. Outro fato curioso é se comer carne de porco é considerado pecado ou não. Bom, em Levítico, capítulo 11, versículo 7, são demonstradas passagens em que diz que a carne de porco é considerada impura. Então as pessoas elas não poderiam comer esse tipo de carne. Essa restrição do Antigo Testamento parecia indicar uma distinção entre os israelitas, que eram considerados os povos puros, e os outros povos, que eram considerados impuros. Assim, com a vinda de Jesus, houve a criação, a formação, o vínculo novo, a nova aliança, fazendo com que ficasse para trás esse pensamento, caindo por terra, essa distinção e essa restrição alimentar, onde a santidade, a pureza e o amor eram as marcas registradas de um santo, de um homem santo. Assim, não é pecado, não é considerado pecado comer carne de porco, como muitos acreditam. Assim, podemos observar algumas curiosidades sobre a Bíblia. Porém, sabemos que existem muitos outros mistérios e enigmas que nos deixariam de boca aberta, não é mesmo? Na sua opinião, qual a curiosidade mais inusitada? Me conta aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? Se você gostou desse vídeo e acha que te ajuda de alguma forma, se inscreve aí, curta, compartilha, comenta e deixa sugestões para os próximos vídeos, tá bom? Obrigado e até a próxima!